Entramos no ponto 6 da nossa agenda, a petição número 220/12, da iniciativa de Manuel Joaquim Neves dos Santos e outros, não à extinção da freguesia de Bogas de Baixo. A petição 231/12, da iniciativa do Movimento por Valde Vargo, freguesia sempre. A petição 233/12, da iniciativa da Comissão Municipal de Acompanhamento do Processo de Defesa da Manutenção das 6 freguesias do Concelho do Seixal. A petição 206/12, da iniciativa do Grupo Alcaides de Faria, Associação de Pesquisa e de Investigação Histórica e Arqueológica, consideração do parâmetro histórico e cultural da freguesia de Santa Maria de Faria, no contexto da agregação de freguesias rurais. Petição 226/12, da iniciativa da freguesia de Vila do Carvalho, não à agregação da freguesia. Da iniciativa de petição 234/12, da iniciativa de João Paulo Gomes Batista Lopes e outros, manifestam-se contra a agregação da mesma freguesia e, portanto, podemos entrar com uma intervenção do Sr. Deputado do PSD, Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúde naturalmente todos, saudando em especial os 15.000 portugueses que assinaram esta petição dos concelhos de Serpa, Seixal, Fundão, Covilhã e Barcelos. Este é um processo que não surge porque sim. É um processo que ao longo dos tempos tem vindo a ser falado por imensos dirigentes, governantes de vários partidos, que falaram da necessidade de reestruturar as freguesias quanto às suas competências e quanto ao mapa territorial. Um exemplo, António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, que com a posição responsável do PSD conseguiu fazer uma reforma tranquila em Lisboa e bastante importante para a cidade, onde a identidade das populações não se perdeu. Alfama ou Moraria mantêm a sua identidade. Antes não eram freguesia e essa identidade das populações mantém-se. Essa era também uma falsa questão que foi muito propagandeada. Mas era também objetivo do anterior governo e por isso o anterior governo, no programa que assinou com a Troika, se comprometeu até julho de 2012, o governo desenvolverá, estou a citar, um plano para reorganizar e reduzir significativamente o número de autarquias. Ou seja, o Partido Socialista, o anterior governo, comprometeu-se, em nome do Estado português, pela redução significativa do número de autarquias. Há autarquias locais, ou são municípios, ou são freguesias. Se hoje estão contra a agregação das freguesias, é caso para perguntar quais seriam então os municípios que iriam agregar, quantas seriam as autarquias que iriam agregar. Metade, como chegou a afirmar o ex-ministro Silva Pereira, metade das autarquias existentes, porventura. O atual governo definiu também no Livro Verde que esse ponto no memorando devia ser somente obrigatório para as freguesias, mas voluntário para os municípios. Deu-se início a um debate público que a oposição se recusou a participar, dizendo sempre que tinha muitas ideias, que o seu caminho era diferente, mas nunca apresentando qualquer tipo de proposta ou de solução em concreto. Uma postura diferente da oposição daria lugar certamente a uma melhor lei e a um debate mais sério, mais participado em torno de tudo isto. Porventura a lei poderia ser melhor. Não foi porque recusaram fazer esse caminho da seriedade. Tenho pena, mas têm naturalmente direito a tal. Até o líder do Partido Socialista tem direito a dizer agora que é contra a agregação de freguesias. Mas ao mesmo tempo afirmava num jornal do Fundão que onde estão 4 freguesias pode bem ficar uma. Agrega-se ali os órgãos autárquicos do Executivo e da Assembleia de Freguesia. É uma posição que eu considero fabulosa, fantástica, que diz bem a seriedade que o Partido Socialista pôs em todo este debate. Por último, queria só dizer, em relação aos falsos argumentos, Sr. Presidente, e terminarei, dizendo em relação aos falsos argumentos, e isso não tenho o direito de continuar a repetir. Não há a regra e esquadro. Eram as autarquias que competiam nos termos da lei, de imediato, Sr. Presidente, que competiriam nos termos da lei, pronunciarem-se, tendo em conta a sua especificidade local. Não há extinção nenhuma de freguesias, há agregação. Não é uma questão semântica, são coisas completamente diferentes. Extinção
Os dinossauros há muitos anos atrás extinguiram-se, deixaram de existir. As freguesias continuarão a existir e a servir a sua população. É óbvio que todos os portugueses ficam com a sua junta. É óbvio que todos os portugueses têm uma freguesia, como disse bem o deputado António Filipe, da bancada do Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudamos todos os peticionários e saudamos as populações dos concelhos que hoje aqui debatemos em relação à agregação e extinção das freguesias. Estes peticionários, que são vários milhares, trazem a história da sua freguesia, a história dos afetos dessa freguesia, a história dos compromissos dessas freguesias, trazem um pouco daquilo que é a vida das pessoas, um pouco por todo o país e, em muitos casos, no interior desse país. E esta reforma, ou esta chamada reforma, porque nem o nome de reforma merece, foi feita porque sim, sim senhora, senhor deputado Bruno Vitorino, foi uma reforma que não ouviu ninguém, foi uma reforma feita à régua e esquadro. Foi uma reforma cheia de erros que ainda hoje recebemos constantemente. Erros grosseiros, que não olharam à situação das populações, que não olharam aos limites geográficos, que não olharam às tradições, que não olharam àquilo que era mais evidente para toda a gente, porque foi feita num gabinete nas costas das populações. E isso, senhores deputados da maioria, vocês não vão poder negar nunca. Por isso, o Bloco de Esquerda saúda a população de Santa Maria de Faria, em Barcelos, de Vila do Carvalho, na Covilhã, de Bogas de Baixo, no Fundão, de Val do Vargo, em Serpa, a margem esquerda do Guadiana, tantas vezes esquecida, e as populações do Concelho do Seixal saúdam os seus autarcas, independentemente do partido pelo qual foram eleitos, que puseram a defesa das populações à frente de tudo isto. Senhores e senhoras deputadas, senhores e senhores peticionários, têm toda a razão. Persistem na defesa dos anseios das vossas populações. E nisso o Bloco de Esquerda está convosco. Sobre isto, porque a maioria não aprendeu nada em todo este processo, e vimos isso até com a última lei, que acabou de ser chumbada no Tribunal Constitucional. Resta-me aqui dizer-vos, e a todos, o compromisso do Bloco de Esquerda. E o compromisso do Bloco de Esquerda é reverter toda esta situação assim que estejam criadas todas as condições. Aproximam-se eleições autárquicas, é verdade, senhoras e senhores deputados, e sem demagogia são precisos os compromissos. E o compromisso do Bloco de Esquerda é que esta lei vai voltar para trás e não haverá reforma do território sem ouvir as populações. Este é o nosso compromisso. Qual é o vosso? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero saudar os peticionários de vários pontos do país e reconhecer o seu inconformismo relativamente ao modo como foram excluídos das decisões que recaíram sobre os seus territórios de freguesia. De facto, a lei hoje em vigor resultou de um processo redutor no plano da envolvência de autarcas, suas associações representativas e populações. É por isso que este não é um processo fechado. E não é fechado, como eu disse já o líder do Partido Socialista, porque pretende, quando ganhar as eleições, rever esta situação e agir em conformidade. As cidadãs e os cidadãos não se identificam com a realidade territorial que lhes foi atribuída. Isto é bem patente nas petições em apreciação. As petições referentes ao Concelho do Seixal e às freguesias de Val do Vargo, Bogas de Baixo, Vila do Carvalho e Santa Maria de Faria têm em comum a rejeição de um processo que identificam como analfabeto relativamente ao conhecimento das suas realidades locais.
Não é de sumenos importância, muito pelo contrário, o facto dos textos em apreciação não dispensarem evocações de momentos da história e de elementos de cariz etnográfico ou mesmo de particularidades demográficas no que à caracterização da prevalência de certos grupos etários diz respeito. O que estas e estes portugueses estão a dizer a esta Assembleia é que há mais vida para além da extensão do território ou do número só por si de pessoas que o habitam. Mas também há esta variável muito importante que é a dimensão da população, que, e diga o Seixal, que com cerca de 160 mil habitantes vê reduzidas as suas 6 freguesias de forma inexplicável. Os territórios de freguesia têm uma identidade própria que não foi tida em conta pelo PSD e pelo CDS-PP. Muito pelo contrário. A baralhada foi tanta que, numa clara fuga em frente, foram, na fase final do processo legislativo, atribuídos nomes às freguesias agregadas que não lembra ao mais requintado dos humoristas. Daqui a uns meses, um bebê nascido no espaço territorial de uma freguesia, objeto de fusão, passa a ser natural da freguesia de união de freguesias X, Y e Z. Como se esta maioria se salvasse, assim, desta forma, do erro cometido e particularmente denotasse algum respeito pelas freguesias extintas. Fazer de conta que se preserva o nome da freguesia, quando a essência é que a freguesia deixa de facto e de direito de existir, é um encapetamento bem caricato. Mas, e talvez mesmo assim, de tudo, fica a pergunta: para que serviu esta decisão? Do ponto de vista dos objetivos que se pretendiam cumulativamente alcançar, tudo indica ser um verdadeiro falhanço. É por isso, reitero o que disse no início da minha intervenção, para terminar, Sr. Presidente. O Partido Socialista ganha as próximas eleições, fará a revisão de todo este processo e que responderá certamente àquilo que são os anseios das populações e dos seus autarcas. Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós de facto andamos quase 2 anos sem perceber os motivos que levaram o Governo a fazer esta reforma. Ninguém entende porque é que o Governo extinguiu freguesias. E hoje o Sr. Deputado Bruno Vitorino disse-nos porque é que o PSD e o CDS extinguiram 1.200 freguesias. É que os dinossauros também se extinguiram e, portanto, extinguem-se também as freguesias. Ó, Sr. Deputado, eu já ouvi muita coisa, mas com esta dimensão, confesso que foi a primeira vez. A Sra. Deputada do Partido Socialista tem razão. Isto foi uma grande atrapalhada, mas a maior atrapalhada foi a que aconteceu com a reforma administrativa em Lisboa, como se sabe, o Partido Socialista também subscreveu. E, portanto, aquilo que o Governo PSD-CDS chama de reforma administrativa do país volta a ser objeto de discussão neste plenário. Mais uma vez por iniciativa dos cidadãos e desta vez pelas populações do Seixal, de Bogas de Baixo e de Val do Bargo. No conjunto destas 3 petições são cerca de 15 mil cidadãos que aproveito para, em nome do Partido Ecologista aos Verdes, saudar, em especial aqueles que hoje estão aqui connosco. 15 mil cidadãos que se juntam aos milhares e milhares de pessoas que se dirigiram já a esta Assembleia com um objetivo muito claro: manifestar a sua firme oposição à dita reforma administrativa do país, que mais não é do que a lei de extinção de freguesias levada a cabo pelo PSD e pelo CDS. As populações de Bogas de Baixo, do Seixal e de Val do Bargo associam-se assim às muitas e muitas populações que por todo o lado continuam a opor-se à extinção de 1.200 freguesias no país. Estamos a falar de uma lei que foi a lei que mais contestação conheceu na nossa história democrática e, de facto, não é para menos porque, como os Verdes já tiveram a oportunidade de afirmar, o Governo PSD-CDS avançou com o processo de extinção de freguesias à revelia dos pareceres dos órgãos das autarquias locais. Avançou com a extinção de freguesias contra tudo e contra todos. Contra a Associação Nacional de Municípios, contra a Associação Nacional de Freguesias, contra as autarquias e contra as populações. E como testemunham hoje as populações de Val do Vargo, do Seixal e de Bogas de Baixo, ninguém vê qualquer vantagem, qualquer benefício, qualquer contributo desta lei que o PSD e o CDS querem impor para melhorar a vida das pessoas. Pelo contrário, como muito bem referem as populações do Seixal, esta lei vem trazer impactos muito negativos para as populações e constitui um fator de empobrecimento da nossa dimensão democrática. Como dizem as populações de Bogas de Baixo, não prevaleceu a sensatez nem na lei, nem nos documentos que lhe deram suporte.
e, como muito bem referem as populações de Val do Bargo, o que aliás é reconhecido pelo PSD e pelo CDS, esta lei nada tem a ver com o equilíbrio das contas públicas. Ainda estamos para saber porque é que, sendo assim, constava do memorando da Troika. Esta lei insere-se numa estratégia do PSD e do CDS para enfraquecer o poder local democrático, e esta lei é mais uma peça do puzzle que o Governo desenhou para o poder local, a somar a tantas outras, como sejam as normas do Orçamento de Estado que elegem... Esgotou o seu tempo. Vou terminar, Sr. Presidente. Como as normas do Orçamento de Estado que promovem o Ministro das Finanças a uma espécie de superintendente das autarquias locais e dos autarcas, como a Lei dos Compromissos ou como a nova Lei das Finanças Locais. E, portanto, vou terminar, Sr. Presidente. Digo apenas que os Verdes manifestam a sua solidariedade com as populações do Seixal, de Bogas de Baixo e de Val do Bargo, e esperamos agora que o Governo sinta o sentir das populações por todo o país que se opõem à extinção de freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo esta intervenção saudando naturalmente todos os subscritores das petições que hoje estão aqui em discussão. Vamos a falar de petições Bogas de Baixo, de Val de Vargo, dos Conselhos do Seixal, das freguesias do Conselho de Seixal, Santa Maria da Faria, Vila do Carvalho. A verdade é que este conjunto de subscritores, estas populações que hoje aqui se manifestam e que se manifestaram contra a lei de extinção de freguesias, estão a lutar em defesa da sua freguesia, estão a lutar em defesa do poder local democrático, que ao longo de anos, ao longo de 37 anos de poder local democrático, contribuiu para a melhoria das condições de vida das populações, contribuiu para que estas populações não fossem esquecidas e que tivessem um conjunto de serviços públicos prestados e que tivessem efetivamente o apoio nas suas freguesias. Estamos a falar de populações e de autarquias que não se resignam, que combatem esta lei firmemente e determinantemente, porque sabem que ela em nada contribui para a melhoria da qualidade de vida das populações. Muito ao contrário, ela vai sim criar mais dificuldades, vai sim criar quando se fala mais dificuldades na capacidade de intervenção dessas mesmas autarquias para responder aos problemas das populações. E fica aqui bem claro que esta é uma lei que não serve as populações, não serve as autarquias, não serve o país. Manifestamos, e queria aqui referir, manifestamos a nossa solidariedade, o nosso apoio à luta das populações e à luta das autarquias contra esta lei. O PCP, desde o primeiro momento, manifestou aqui na Assembleia da República, mas também na rua, a nossa posição contra esta lei. Contra esta lei, porque é uma lei que não vai trazer nenhum benefício para as populações. Mesmo o conjunto de argumentos utilizado pelo Governo, a eficiência, o ganhar escala, o ter mais meios, como nós bem referimos, todos estes argumentos eram falsos. E ficou bem visto quando o Governo apresentou a sua proposta, quer quanto ao financiamento das freguesias, quer quanto ao seu quadro de competências. A verdade é que este Governo quer reduzir aqueles que são os meios das freguesias, criando ainda mais dificuldades para a concretização dos seus projetos e para a resolução dos problemas das populações. O Sr. Deputado Bruno Vitorino referiu aqui que esta não é uma reforma porque sim. Sr. Deputado, nós dizemos não é de facto porque sim, ela é uma reforma do seu partido, do CDS, e podemos referir também que ela está no pacto de agressão e que foi assinado também pelo Partido Socialista, que tem um objetivo, que é atacar o poder local democrático, que é atacar o nosso regime democrático, afastar as populações dos eleitos, que é acabar com 20 mil eleitos de autarquia que muito têm feito nas suas freguesias. Por isso ela constitui, de facto, um ajuste de contas com a Revolução de Abril e que está naquele que é o programa, quer do PSD, quer do CDS, de subverter o poder local democrático e desmantelar o poder local democrático a parte do conjunto de outras medidas que pretende impor. Sr. Presidente, para terminar, dizer que esta é uma lei que ataca os serviços públicos, é uma lei que vai criar mais desigualdades e assimetrias no território, é uma lei que ataca o emprego público e que vai levar ao despedimento de milhares de trabalhadores. Por isso, para o PCP, e dizer aqui que podem contar com o PCP para lutar contra a extinção de freguesia, que podem contar com o PCP do apoio à luta das populações e que iremos continuar a lutar para que esta lei e para que as freguesias sejam reformadas. E para isso é urgente e determinante não só a ruptura com esta política, mas a demissão do Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os peticionários e todos os representantes que aqui hoje estão destas freguesias e destes municípios. Assistimos aqui a um verdadeiro exercício eleitoralista das várias bancadas dos partidos mais à esquerda. Acabamos agora ainda por ouvir o fantasma do despedimento de milhares de trabalhadores nas freguesias. Não é verdade, sejamos sérios, que isso não é verdade. Não é verdade. Assistimos aqui, por parte do Partido Socialista, a várias promessas. Estamos num processo completamente eleitoralista, num processo propagandista e que cheira a eleições autárquicas. Depois de ter assinado no memorando de entendimento a redução significativa destas autarquias, o Partido Socialista pura e simplesmente se virou costas a este processo, tal e qual como tem virado costas a tudo aquilo que assinou, não assumindo as suas responsabilidades. Esta lei foi das leis, pode-se concordar ou discordar, mas foi das leis mais debatidas no país ao longo destes últimos anos. Foi das mais debatidas. Depois do lançamento do livro verde, desculpem, muito se discutiu. Esta lei deu a possibilidade aos eleitos locais, às assembleias municipais, de se pronunciarem. Não se quiseram pronunciar. A unidade técnica previa a entrada da Associação Nacional de Freguesias e da Associação Nacional de Municípios, que recusou participar em todo este processo. Ninguém quis assumir nenhuma responsabilidade. Colocaram esta medida no memorando e ninguém quis assumir a responsabilidade. De qualquer das formas, apela-se aqui a questões históricas, apela-se a afetos e a tradições. É evidente que a agregação de freguesias não vai apagar essas memórias, não vai apagar o património histórico, não vai apagar o património material e imaterial dessas freguesias. Essa propaganda eleitoralista não funciona. A identidade histórica está lá e estará. Ainda ontem falamos de uma lei que teve um chumbo em algumas partes pelo Tribunal Constitucional, o regime jurídico das autarquias. Mas convém afirmar que nessa lei esclarecer havia um reforço de competências das freguesias e dava consistência à reforma das freguesias. E isso não foi tocado pelo Tribunal Constitucional, o que significa que aquilo que nós pretendemos é dar mais dignidade a estas freguesias, mais meios. Aquilo que está na lei das finanças locais, que está em discussão aqui no Parlamento, é atribuído o IMI rústico na sua totalidade às freguesias e 1% do IMI urbano. Nós queremos prometer aquilo que foi aqui consagrado na lei da reforma administrativa. Dar maior dignidade às freguesias e é isso que vamos fazer com esta nossa proposta. Muito obrigado. Não são admitidas manifestações nas galerias do Parlamento. Senhores deputados, estamos a terminar este debate. Antes de passarmos às votações, há um pedido de defesa de honra pessoal do Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estava eu aqui posto em sossego quando o Sr. Deputado Bruno Vitorino, na parte final da sua intervenção, se referiu ao meu nome para referir uma intervenção que eu fiz aqui com o sentido exatamente oposto ao que foi o sentido dessa intervenção. E, portanto, eu não posso deixar passar essa referência. Porque o Sr. Deputado o que disse aqui foi que no debate que fizemos sobre esta lei
que eu teria dito que ninguém ficava sem freguesia. Ora, eu disse isso para demonstrar que esse argumento, o argumento dos seus deputados do PSD e do CDS, expresso desse debate, de que se podiam extinguir 1.200 freguesias porque ninguém ficava sem freguesia, que era um argumento pateta. Tão pateta, porque nos levaria à conclusão de que se no limite só houvesse uma freguesia, obviamente ninguém ficaria sem freguesia. Era dessa freguesia. Ora bem, quando o senhor deputado Bruno Vitorino pode não ter argumentos, o PSD e o CDS podem não ter argumentos, mas se não têm argumentos, ou não dizem nada, ou subiam para o ar, é problema vosso. Agora, façam o favor de não usar o meu nome em vosso favor, dizendo exatamente o contrário daquilo que eu quis dizer nesse debate. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Vitorino para dar explicações. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que ficou claro da intervenção do Sr. Deputado António Filipe que não houve qualquer tipo de ofensa à honra de ninguém. O meu objetivo e o objetivo do Partido Social Democrata foi muito claro. Foi utilizar o seu argumento, as suas palavras, com precisamente a minha democracia, o meu conceito de democracia é suficientemente amplo para ouvir os vossos argumentos, mesmo não concordando rigorosamente com nada deles. Espero que o vosso seja extensível a saberem pelo menos ouvir um bocadinho do que os outros têm para dizer. Senhora Presidente, eu poderei continuar, se o Sr. Presidente achar normal este tipo de Sr. Deputado, pode deixar serenar um pouco os ânimos e prosseguir já a seguir para poder ser ouvido. Muito obrigado, Sra. Presidente. Este tipo de incidentes que às vezes vêm de algumas pessoas, estou muito habituado aos mesmos do meu conselho e não tenho medo, não me condicionam, não me vão deixar de falar. Eu quero dizer que, para mim, argumento pateta é utilizar os argumentos do medo, do bicho-papão ou do comem criancinhas. Isso, para mim, são argumentos pateta. E são os argumentos que o PCP, infelizmente, com a falta de seriedade que os caracteriza muitas vezes, tem utilizado em todo este debate. Que fique bem claro, não há nenhum cidadão em Portugal que fique sem freguesia. Não há nenhum cidadão em Portugal que fique sem acesso aos serviços dessa mesma freguesia. Não há sequer um problema de proximidade. Porque quem vai definir a proximidade vão ser os futuros autarcas, que vão definir onde fica a sede de freguesia, onde devem ficar delegações para que o atendimento de proximidade se possa continuar a manter, para que aquele argumento do medo, vocês dizerem que o senhor idoso da terra no interior do país vai ter de andar 20 km para tratar do seu assunto. Isso não é verdade. Isso é intoxicação da opinião pública, porque pode haver uma lógica de proximidade, gabinetes de atendimento ao cidadão, para manter essa lógica de proximidade e acautelar os direitos desses mesmos cidadãos. Quem é que vai decidir isso? Gente séria, gente competente, gente capaz, gente honrada, que conhece as suas realidades, são os autarcas desses mesmos freguesias, desses concelhos. E quando vocês dizem isto, põem em causa a seriedade desses autarcas. Não têm o direito de continuar a usar esse tipo de argumentos, porque não são sérios, Sr. Presidente, não são sérios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi às autoridades para convidar as pessoas que estão na galeria do meu lado direito a saírem.